Você sabia que durante séculos, algumas pessoas distorceram a Bíblia para justificar a opressão dos povos negros? Mas e se eu te disser que tudo isso foi uma grande mentira? Hoje você vai descobrir a verdade que procurou esconder, e eu garanto, o que você vai ouvir pode mudar a forma como você vê a história. E o último ponto, é o mais assustador. Se você quer entender a verdadeira origem dos povos negros segundo a Bíblia, já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica comigo até o final, porque aqui você vai encontrar as respostas que ninguém nunca te contou. Vamos falar sobre poderosos reinos africanos nas Escrituras, profecias que revelam o papel crucial desses povos, e o motivo pelo qual a verdade foi escondida por tanto tempo. Agora imagine como seria crescer sabendo que os povos negros não foram coadjuvantes, mas protagonistas da história bíblica. Como você reagiria ao descobrir que a maldição de Canaã, usada para séculos de racismo, foi uma interpretação completamente errada? O que teria sido diferente se essa verdade fosse revelada antes? Aqui vamos desfazer mitos e mostrar o papel estratégico de figuras como os Cuxitas, a rainha de Sabá e o etíope oficial. Esqueça as narrativas de submissão e sofrimento. Hoje você vai entender como os povos africanos moldaram a fé cristã desde os seus primeiros capítulos. Prepare-se, porque cada revelação vai te deixar mais próximo da verdade. E quando chegar ao final, você vai perceber o quão importante é compartilhar esse conhecimento. Vamos começar essa jornada agora. Desde o primeiro sopro de vida humana, a Bíblia nos apresenta uma mensagem clara: todos os povos são criados à imagem de Deus. Não importa a cor da pele, a origem ou a história. Pense em Adão e Eva, não há uma única menção à etnia deles. Porque o plano de Deus sempre foi unir a humanidade como uma só. Agora imagine se desde pequenos nos ensinassem que essas divisões não existem no céu. Que tipo de mundo teríamos hoje? Mas o que aconteceu ao longo da história? Como saímos de uma visão de unidade para séculos de divisão? Tudo começa com os descendentes de Noé. Cã, um dos seus filhos, gerou nações poderosas, como os Cuxitas e os egípcios, que influenciaram profundamente o mundo antigo. No entanto, houve algo que mudou drasticamente o rumo dessa história: a maldição de Canaã. Por séculos, ela foi usada como uma arma para justificar o racismo e a escravidão. Agora imagine o impacto de descobrir que tudo isso foi uma interpretação errada. Como você reagiria? Os Cuxitas e os etíopes não são retratados na Bíblia como povos submissos, mas como potências respeitadas. Eles foram mencionados em passagens que exaltam sua riqueza, sabedoria e poder. Veja o exemplo da rainha de Sabá, que visitou Salomão com uma caravana repleta de presentes exóticos. Não foi uma visita de inferioridade, mas de troca. Quando ela voltou para sua terra, levou mais do que ouro, levou conhecimento. Agora pense, quantas histórias semelhantes foram ignoradas ou distorcidas para apagar essa contribuição dos povos negros? Se há algo que o Novo Testamento nos ensina, é que todas as barreiras podem ser derrubadas. Paulo, em sua carta aos Gálatas, afirmou que não há distinção entre judeus e gentios, escravos ou livres. Essa não era apenas uma declaração religiosa, mas uma revolução social. Era como dizer, a partir de agora, todos são iguais diante de Deus. E se essa ideia fosse plenamente vivida hoje, quantas injustiças poderiam ser corrigidas? Textos apócrifos, como o livro dos Jubileus, nos oferecem uma perspectiva adicional sobre os descendentes de Cã e sua expansão pelo continente africano. Embora esses textos não sejam parte oficial da Bíblia, eles revelam algo poderoso: a diversidade e o crescimento desses povos foram vistos como parte do plano divino. No entanto, algumas tradições culturais usaram essas histórias de forma errada para justificar a opressão. Agora, pergunte-se, quantas vezes na história a verdade foi manipulada por aqueles que queriam poder? Cã teve 4 filhos: Cu, Misraim, Puti e Canaã. Cada um deles deixou um legado marcante. O Egito, por exemplo, tornou-se um centro de conhecimento, ciência e religião. Mas quanto disso é reconhecido nas narrativas modernas? E mais, por que o papel dos povos negros na história bíblica foi tão minimizado? Talvez seja hora de resgatar essas histórias e devolvê-las ao seu devido lugar, não como coadjuvantes, mas como protagonistas. A Bíblia nunca coloca os povos africanos como uma parte marginal da história. Pelo contrário, eles aparecem em momentos decisivos. Quando Filipe encontra o oficial etíope em Atos dos Apóstolos, ele não está apenas evangelizando um homem comum, mas alguém com uma posição importante no reino da Etiópia. Esse encontro não foi acidental. O oficial, ao ser batizado, leva o cristianismo para o continente africano, marcando o início de uma expansão religiosa que influenciaria gerações.
Agora pense no que isso significa. Enquanto outras partes do mundo ainda estavam distantes da nova fé, a África já a abraçava. Isaías profetizou sobre uma aliança futura entre os povos. Em suas visões, o Egito, a Etiópia e Israel estariam unidos em adoração a Deus. Essa não era uma profecia qualquer, era uma mensagem de reconciliação, uma antecipação do futuro que todos nós deveríamos buscar. Agora pergunte-se, por que essa imagem de harmonia foi esquecida por tanto tempo? Será que se ela fosse mais valorizada, o racismo estrutural teria sido tão devastador? Essas perguntas nos levam a um ponto importante: a história que contamos influencia o futuro que construímos. Ao longo dos séculos, no entanto, o poder simbólico dessas nações foi apagado. O Egito, que era uma das maiores civilizações do mundo, foi reduzido, nas narrativas coloniais, a um simples pano de fundo para a história europeia. Mas o que aconteceria se reconhecêssemos o verdadeiro papel do Egito, da Núbia e da Etiópia na formação do mundo moderno? Não estamos falando apenas de monumentos como as pirâmides. Estamos falando de avanços em matemática, astronomia e religião. E agora imagine como seria revolucionário para as novas gerações entenderem que o conhecimento africano foi a base de muitos dos avanços que hoje celebramos. A rainha de Sabá é um exemplo clássico de como o poder feminino africano está presente nas escrituras. Ao visitar Salomão, ela não buscava submissão, mas um intercâmbio de sabedoria. Pense na força simbólica dessa imagem, uma rainha africana sendo recebida de igual para igual pelo rei de Israel. Mas por que essa narrativa é tão pouco mencionada nas discussões sobre empoderamento feminino? Talvez porque reconhecer isso seria admitir que as mulheres africanas, ao longo da história, tiveram um papel muito mais central do que se costuma dizer. Outro ponto crucial é como a mensagem de unidade no Novo Testamento desafia o status quo. Quando Paulo escreve sobre a igualdade entre todos os povos, ele não está apenas propondo uma ideia religiosa. Ele está desafiando as estruturas sociais de sua época. Hoje essa mensagem continua tão relevante quanto antes. O que você faria se soubesse que a Bíblia não apoia, mas condena qualquer tipo de segregação racial? Talvez seja hora de revisitarmos essas passagens e trazê-las para o centro do debate público. O livro do Apocalipse é o clímax dessa narrativa de inclusão. Quando João descreve a multidão reunida diante do trono de Deus, ele menciona pessoas de todas as nações, tribos e línguas. Essa imagem não é uma utopia distante, é uma promessa. Mas, para chegar lá, precisamos agir agora. Precisamos reconhecer que o racismo não é apenas uma questão social, mas espiritual. E como qualquer problema espiritual, ele exige um despertar da consciência. Que mudanças você pode fazer hoje para contribuir com essa visão de unidade? Os descendentes de Cã deixaram um legado tão vasto que moldou a identidade de várias nações africanas. Cu deu origem a civilizações poderosas na região da Núbia, onde os reis negros eram reverenciados não apenas pelo seu poder militar, mas também pelo avanço cultural. Misraim estabeleceu o Egito, uma potência mundial. Put e Canaã também desempenharam papéis importantes na criação de sociedades antigas. Agora, pergunte-se, como essa diversidade de culturas foi transformada, ao longo da história, em uma única narrativa de submissão? O que houve para distorcer tamanha riqueza? No coração do Egito, sob a sombra das pirâmides, floresceu um conhecimento que impactaria o mundo. A matemática, a medicina e a astronomia desenvolvidas lá ainda são estudadas hoje. No entanto, muitas vezes esses avanços são associados a uma visão eurocêntrica da história. A verdade é que as mentes brilhantes por trás dessas descobertas eram africanas. Imagine o poder de ensinar isso nas escolas modernas. Como seria se nossas crianças crescessem sabendo que a África não foi um continente descoberto, mas um berço de civilizações avançadas? O casamento de Moisés com Zípora, filha de Jetro, é outro exemplo de como a diversidade era parte do plano divino. Embora muitos ignorem esse aspecto, a linhagem de Moisés estava ligada a povos não israelitas. E isso não foi visto como um problema por Deus. Pelo contrário, Zípora teve um papel crucial na vida do profeta. Agora, pense, se a própria Bíblia celebra uniões interétnicas, por que a humanidade passou tanto tempo rejeitando essas conexões? Quantas histórias de amor e união foram silenciadas por causa do preconceito? A presença dos povos negros na Bíblia não é apenas simbólica, mas estratégica. Deus os usou em momentos cruciais para cumprir seu plano. Veja José, que foi vendido como escravo e acabou se tornando a segunda maior autoridade do Egito. Através dele, Deus salvou diversas nações da fome. Esse episódio não é apenas uma história de superação pessoal,
mas uma lição sobre como Deus transforma situações de opressão em libertação. E se olharmos para nossas próprias vidas sob essa mesma lente? Quais situações difíceis podem ser oportunidades divinas disfarçadas? O oficial etíope em Atos 8 é uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele mostra como a mensagem de Cristo não ficou confinada à Palestina, mas foi levada para além de suas fronteiras. Esse momento marca o início do cristianismo na África. Agora, pense, e se essa narrativa fosse mais explorada nos dias de hoje? Como isso poderia mudar a forma como vemos a contribuição dos povos africanos na expansão da fé cristã? Não seria justo dar a eles o reconhecimento que merecem? Por fim, o livro do Apocalipse não poderia ter escolhido uma imagem mais poderosa para encerrar a história. Uma multidão diversa, reunida em harmonia diante de Deus. Essa não é apenas uma promessa de redenção futura. É um chamado para a mudança no presente. Porque, se no plano espiritual todos são iguais, no plano humano não deveria ser diferente. Então pergunte-se, o que você está fazendo para transformar essa visão em realidade? Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te peço, não guarde só para você. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com aqueles que você ama. Comente com um amém e espalhe essa palavra, porque juntos podemos tocar ainda mais vidas. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem. Isso é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas. E antes de sair, abençoe também aqueles que estão assistindo junto com você. Deixe um comentário com um amém ou uma palavra de vitória, porque isso faz toda a diferença. Por fim, quero te convidar a continuar conosco. Clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai edificar ainda mais a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.